Muito bem-vindos ao Canal Médico, nossa saudação a todos. Hoje, 12 de fevereiro, é o dia da internet segura. Um dia importante para todos nós. E nossa convidada, também igualmente especial, a professora Evelyn Eisenstein, médica pediatra e clínica de adolescentes, professora associada e aposentada da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ, coordenadora da rede S Mundo Digital, membro da Sociedade Brasileira de Pediatria, a SPB, ou melhor, SBP, e da Academia de Medicina do Rio de Janeiro, a MRJ. Professora Evelyn, é um prazer muito grande tê-la conosco e certamente o tema que a senhora nos trouxe, Momento Digital, Benefícios e Risco à Saúde, vai despertar o interesse de todos, não só apenas dos médicos, mas também de pessoas outras que não exercem a medicina. Certamente nós vamos ter uma aceitação muito grande desse programa, muitas pessoas interessadas. Eu gostaria, para nós, primeiramente a sua primeira manifestação. Para mim, uma alegria estar com vocês hoje no Dia Mundial da Internet Segura. Faço parte da rede Esse Mundo Digital, Ética, Segurança, Saúde e Educação, e temos trabalhado nos últimos 15 anos a respeito de todas essas questões que envolvem a saúde de uma maneira geral e principalmente de crianças e adolescentes. Então, será uma enorme oportunidade de estarmos dividindo esses conhecimentos. Para se ver que hoje, no mundo digital, quantas transformações nós conseguimos testemunhar, né? A senhora pertence a uma geração que o mundo não era digital, mas vivenciou a implantação desse mundo digital. Eu também. Você vê hoje a participação desses recursos digitais em quase todas as áreas. Na área médica, na área da radiologia, né? Eu sou radiologista, está muito impregnado esses conceitos. E certamente a senhora vai nos trazer informações de real importância por quanto trabalha na área pediátrica, mas também conhece as influências do mundo digital no indivíduo adulto, e seria interessante fazer algumas considerações sobre a relação entre as telas e a saúde do indivíduo adulto. Muito bom. Então vamos começar, né? Eu também sou analógica e jurássica. No nosso tempo não existia internet. E em 20 anos, né, tudo mudou. Tudo acelerou. Cortamos fronteiras. E era uma novidade, né? Todo mundo queria saber o que estava por trás dessa máquina, desse equipamento. Então, e esse já é o nosso primeiro diapositivo, quem é que estava alcançando a internet? Quem era esse humano que estava tentando descobrir o outro lado das telas, né? A internet na velocidade que se alastrava pelo mundo. Mas hoje em dia é quase que ao contrário, né? É essa internet que está alcançando o humano e modificando o seu comportamento. Ela modifica os desejos, inclusive, os algoritmos estão, de uma certa maneira, percebendo o humano, né? A inteligência artificial, hoje em dia, sabe mais do que nós próprios, dos nossos desejos, dos nossos sonhos, aonde que a gente clica, onde a gente conecta, onde a gente desconecta. Eles sabem tudo sobre a gente. Então, essa é uma primeira questão, porque a velocidade é algo inimaginável 20 anos atrás. A aceleração é inimaginável.
mas as influências também nos comportamentos. Então, vamos falar assim, rapidamente, né? Desde um transtorno de sono, a um transtorno de postura, a uma irritabilidade que nós não sabemos de onde que vem, né? E como a ansiedade, a velocidade das pessoas. Então, tudo isso foi se transformando. Então, é um dos motivos, inclusive, que existe o Dia Mundial da Internet Segura. O mundo inteiro preocupado com regras de segurança, regras de privacidade, regras, inclusive, de saúde. Nós hoje vamos conversar um pouquinho mais e aprofundar as questões de saúde e, como pediatra, puxar a brasa para a sardinha das crianças e adolescentes, porque é uma preocupação muito intensa dos pediatras, não só brasileiros, mas do mundo inteiro, porque eu também colaboro com a International Pediatric Association a respeito do tema de saúde e o que eles denominam well-being, ou qualidade de vida. Em relação ainda ao adulto, vê-se que a pandemia, que aconteceu recentemente, ela mudou a relação entre trabalho, empresa e colocou muita gente, muitos funcionários para casa. E eles passaram a trabalhar em casa. Que transtorno poderia vir daí? Eles ficavam restritos ao exercício de sua atividade profissional ou extrapolaram? Não, eles se aprisionaram, né? Muitos gostam de dizer encastelaram, eu gosto de dizer emparedaram dentro de casa, dentro do quarto, né? Era o home office, né? Então era o medo de sair, o medo do contágio, e possibilitou muitas novidades, mas também influenciou no isolamento das pessoas, não só do isolamento, na solidão das pessoas, num meio de comunicação que era só através das telas. Muitos problemas de depressão, de ansiedade, causadas pelo isolamento e por esse medo, né? Nós temos um medo de um vírus, na época era o Covid, o SARS-CoV-2, mas também era um vírus através da máquina, né? Então, de repente, a máquina, ou a tela, né, estava com uma... Tanto que se usa o termo viralizar uma mensagem, né? Então, a mensagem poderia estar rodopiando o mundo em 24 horas, 48 horas, ou ao contrário, bloqueando, deletando, cancelando aquela pessoa. Então, tudo isso foi influenciando os comportamentos. E diante dessa situação, quais eram, digamos, as manifestações que o adulto apresentava ou apresenta? Então, nós tivemos todos os tipos de problema. As pessoas começaram a trabalhar de home office, ficavam isoladas num quarto, né, e comunicando só com a tela, mas também recebendo o que nós chamamos uma resposta, que eu vou explicar um pouquinho à frente, dopaminérgica. Então, ela ficava com mais sono, transtornos de sono, mais irritada, então irritabilidade, problemas mentais, depressão, ansiedade, além do isolamento, problemas de postura, problemas de visuais, problemas auditivos por causa do uso do headphone. Então, tudo isso aumentou a partir da epidemia. Tivemos muitos avanços tecnológicos, então, por exemplo, Zoom, né, que é um exemplo, reuniões de Zoom, mas também as pessoas começaram a ficar, e chamam até hoje, zumbis, né, porque era tanta reunião de Zoom que ficaram zumbis,
Por outro lado, por incrível que pareça, a parte pontual, as pessoas começaram a ficar mais pontuais, porque se marcava aquela reunião, não tinha aquela desculpa de chegar 5 minutos atrasado. Tinha, às vezes, um gatinho que pulava em plena reunião, né, de pessoas mais velhas. Então, tudo aconteceu durante a pandemia. Mas o que nós falamos é que as coisas extrapolaram durante a pandemia. Então, muitos comportamentos agravaram durante a pandemia e as pessoas não souberam retornar, principalmente em empresas. Empresas tiveram muitos problemas, por exemplo, do isolamento de pessoas que jogavam jogos online durante a hora do trabalho da empresa, ou, pior ainda, vídeos de pornografia, né? Então, foi um momento complicado. A base desse momento complicado foi não só a dopamina, que nós vamos explicar um pouquinho, mas o que nós chamamos cortisol e o medo que vem. Então, muito conteúdo que o adulto recebia era um medo, sim, real da morte por Covid, né? Que houve real. Medo também da vacina, muita gente com medo de tomar a vacina. E medo no geral. O medo é usado em muitos conteúdos que nós temos durante a internet, que começaram durante a pandemia e agravaram a seguir. Vê-se que muitos colegas passaram a trabalhar usando os recursos das teles, né? Mas... Sim, e foi uma vantagem. Nós temos, por exemplo, toda uma nova área, que é a telemedicina, a telesaúde no Brasil e no mundo todo. Então, vamos lá, vantagens e desvantagens. É verdade. E sabemos que o médico ficou muito suscetível aos agravos dessa pandemia, né? Verdade. Conheço, aqui mesmo no Rio de Janeiro, foi um número muito grande de médicos que faleceram em função da Covid. É verdade. É verdade. Então, vejamos, essas são as considerações gerais bem resumidas sobre, digamos, a influência da questão da internet, dos recursos digitais sobre o ser humano na fase adulta. E poderíamos ter aí um leque de informações sobre esse tema, essa particularidade. Mas nós estamos muito interessados na criança e no adolescente. E esse tema nós sabemos que a senhora vivencia ele todos os dias. Pertence a várias, digamos, associações, ou então faz parte de academias, de faculdades que têm algum setor ligado a esse assunto. E a senhora faz isso muito bem e consegue dar suas ideias para a sua contribuição para esse mundo digital. Então, vamos lá agora aprofundar algumas das questões, porque como pediatra eu fico preocupada com crianças e adolescentes. Então, primeiro, o máximo, né? Nenhuma criança é um robô. Então, nenhuma criança é controlada por algum algoritmo. Nós temos que saber que todas as crianças no mundo todo levam pelo menos 20 anos de duração do crescimento, né? Então, nós temos todas as fases da infância, do pré-escolar, do escolar, da adolescência, até o indivíduo chegar à universidade, fazer as suas escolhas, as escolhas não só sexuais, de identidade, mas as escolhas profissionais, sociais, o que irá acontecer na vida dessa pessoa. Então, a internet tenta amalgamar todo mundo, como se fosse só uma pessoa, né? Principalmente inteligência artificial. Então, como se todos os conteúdos fossem um só
para um indivíduo só, perdendo a particularidade daquela pessoa, a reflexão daquela pessoa e as características, principalmente do que eu chamo os valores familiares. Então, vamos explicar bem explicadinho, desde o começo. Qualquer criança, quando nasce, precisa do que nós chamamos os 4 eixos fundamentais de vida. Isso para não falar já do pré-natal, nem vamos falar dessa mãe que está gestando e já bota uma fotografia de uma ultrassonografia numa rede digital para dizer que está grávida. Nem vou falar sobre isso ainda. Mas vamos lá, a criança nasceu e, logicamente, o eixo fundamental é nutrição. Como pediatra, vou falar a favor da amamentação e da alimentação. Então, qualquer criança precisa ser amamentada, alimentada e acolhida durante essa amamentação. Aquela mãe que já está segurando aquele bebê num colo aqui e o celular na outra mão, ela já está influenciando ali e prejudicando a primeira conexão humana dela com o próprio bebê. E vou explicar isso um pouquinho mais tarde. Então, mas o sono da criança é o mais importante. Ela precisa dormir bem. O indivíduo está estabelecendo o que nós chamamos ciclo circadiano da luz do sol e da escuridão da noite, porque são a produção dos neurotransmissores, né, os hormônios. Então, o ciclo que nós chamamos da vigília e do sono. E vocês já vão percebendo como a internet vai alterando, né? Olha aí, no básico. Vamos lá, o terceiro eixo fundamental é o exercício. Toda criança precisa brincar, ela precisa se movimentar. É o que a gente chama mecanismos neuropsicomotores. Ela precisa caminhar, ela precisa descobrir o mundo. E os relacionamentos, quando ela vai fazendo isso, né? Mas qual é a palavra mágica aqui? É o afeto, né? As crianças precisam de condições saudáveis e de um eixo invisível que eu chamo o afeto, o amor, a conexão humana. Nós não estamos falando de uma conexão com uma tela, nós não estamos falando de uma conexão com uma máquina, nós estamos falando, ou com um algoritmo, nós estamos falando de uma conexão humana. Então, a importância dessa mãe que está amamentando, está olhando para o seu filho, né? Ela está ali liberando uma endorfina, uma ocitocina que vai liberar, inclusive, o leite, né? Que vai dar o prazer a essa criança, vai nutrir essa criança. Então, e por aí nós podemos escalonando como vai havendo distorções. O que a internet e as telas estão ocasionando no crescimento da criança? E uma questão importantíssima é o que nós chamamos o tempo de telas. Muitos vão falar, isso aí, eu fico o dia inteiro. Mas uma criança que está com o cérebro em desenvolvimento não pode ficar o dia inteiro perante uma tela, né? Ela está produzindo hormônios, neurotransmissores que afetam o crescimento. O tempo de telas é importante. Então, nada de largar uma criança perante uma tela. E quando eu falo tela, é todos os tipos de tela. Não só a televisão, né, o computador, hoje em dia até
até o relógio, né? O smartphone, enfim, videogames. Porque tudo isso está afetando o cérebro da criança. Nós já sabemos e temos bastante estudos científicos a respeito disso. Então, vou tentar resumir o que está acontecendo. Nós temos o que nós chamamos 2 sistemas importantes cerebrais. Não só o córtex pré-frontal, mas o sistema límbico das emoções. Então, não é só estimular o sistema do córtex pré-frontal, da atenção, do foco, mas também por onde passam as emoções, né? Por isso nós falamos do medo. Então, quando nós estamos falando, vamos explicar isso melhor. Nós estamos falando de um neurotransmissor chamado dopamina. Muitos de vocês já devem ter lido um livro, né, Geração Dopaminérgica, né? Então, a dopamina é o sistema de recompensa. Vou falar uma coisa bem simples. Todo mundo gosta de um chocolate. Tudo bem, vamos comer um pedaço de chocolate, mas ninguém vai ficar 24 horas comendo chocolate. Então, é o mecanismo de recompensa. A gente come o chocolate, sente o prazer do chocolate, vai querer mais chocolate. Mas a gente precisa ter o controle e parar a comida de chocolate. Então, são os limites. E esse é o que nós chamamos o desconectar. A criança precisa ter regras de tempo e regras e limites para desconectar. Porque ela está produzindo vários neurotransmissores que estão influenciando o comportamento e o crescimento dela. Inclusive, e aí vou falar, a melatonina. Então, nós médicos sabemos de muitos pacientes adultos, falando em adulto, usando melatonina hoje em dia para dormir e já querem prescrever melatonina para a criança. Porque a luz da tela, essa luz aqui, inclusive, na nossa sala, é uma luz azul, é um LED, né? Uma luz azul para ninguém dormir. E ela bloqueia a melatonina. Se lembra que lá no slide eu falei sobre a importância do sono da criança? Então, quando você bloqueia a melatonina, você também bloqueia a produção e a liberação do hormônio de crescimento, tão importante para a criança. Então, por isso que nós falamos dos efeitos prejudiciais, principalmente durante o período de crescimento e desenvolvimento da criança. Então, explicando aí melhor, olha lá, os 2 sistemas, né? O córtex pré-frontal, que é empatia, comunicação, regulação, modulação do meio, e o sistema límbico, né? Que é o que nós chamávamos estresse, né? Nós não podemos esquecer que tudo que a criança vê na tela passa pelas emoções, pelo medo, ou pela raiva, ou pela tristeza, se foi um conteúdo difícil, né? E a indústria cinematográfica sabe disso, né? Um filme, a imagem, como transmite uma emoção. Um desenho animado, como transmite uma emoção para a criança. Então, e aí vou fazer um parênteses, existe o que nós chamamos a classificação indicativa, que é uma orientação, inclusive, do Ministério da Justiça, sobre conteúdos para a criança. Então, o que a gente chama o conteúdo livre, que é aquele L verde para livre para qualquer idade,
ou 12 anos, 14 anos, 16, 18 anos, que eram cenas de terror, de drogas, de nudez, e de repente tudo isso liberado no mundo digital. Tanto é, e vou fazer um outro parênteses, da importância da regulação agora e das políticas públicas para materiais para crianças e adolescentes. Então, só porque nós começamos a falar do córtex pré-frontal, mas a importância do sistema límbico, nós não podemos esquecer, de novo, que criança nenhuma é um robô. Criança é um ser humano em construção cerebral, mental, comportamental, social da personalidade. Então, vamos seguir aqui devagarzinho. E aí temos o que nós chamamos... Evelyn, mas as crianças crescem por causa de fatores genéticos. Sim, tem a parte da natureza humana, o que nós chamamos os fatores genéticos hereditários, mas a modificação de vários desses fatores ambientais, né, contextuais, de novo, nutricionais, epigenéticos. Então, os eventos do desenvolvimento humano perpassam tudo isso que nós chamamos o ambiente, né? São os estresses da vida. Né? Então, queremos evitar o medo. Né? Queremos ter momentos não só de prazer, momentos de relaxamento, momentos de desconexão, momentos de conversa entre pais e filhos, momentos de segurar a mão do seu filho, ou colocar o seu filho no colo. Não é só colocar o celular na mão, é colocar seu filho no colo. É isso que nós temos falado e muito durante as apresentações para os pais. Desconectem, voltem a conectar o humano, o afeto com os seus filhos. Tudo bem? Está indo muito bem. Então, vou continuar aqui, porque essa criança pequena, de repente, se transforma num adolescente. E o adolescente é não só curioso, ele é impulsivo, ele quer saber mais, ele quer confrontar os pais. E nós sabemos, e a pesquisa TIC Kids Online Brasil, produzida pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, nas 5 regiões brasileiras, já demonstram que 98% de crianças ou adolescentes entre 9 e 17 anos já estão conectados online. Isso é tão importante porque nós vemos de novo a influência das telas no cérebro desse adolescente em desenvolvimento. E nós sabemos que o córtex pré-frontal termina, eu não gosto nem de falar a palavra terminar, mas finalizar em torno de 20 a 25 anos na tomada de decisão. Então, existe inclusive o que nós chamamos uma assincronia entre o córtex pré-frontal e o desenvolvimento do sistema límbico. Por isso que o adolescente é impulsivo, é emocional. 1 minuto ele chora, 1 minuto ele... Né, o que a gente chama, o adolescente, o americano fala roller coaster, né? Então, como se fosse emoções ambivalentes o tempo todo. E por isso o mundo digital investe muito em videogames para adolescente. Não vou nem entrar nos detalhes do lucro que as grandes companhias de entretenimento têm na produção de videogames cada vez mais aterrorizantes ou
cada vez mais competitivos para esse adolescente. Ele sabe captar, né? As grandes empresas sabem captar a atenção desse adolescente. Então, ele sai ali da escola, porque agora temos uma nova lei, a Lei 15.100, sancionada no dia 13 de janeiro pelo presidente da República, proibindo os celulares nas escolas. É uma lei que é um primeiro passo. A proibição é um primeiro passo, porque o que nós queremos mesmo é a regulação das redes e queremos a mais educação, não só desse adolescente, da criança e adolescente, mas também dos educadores, pessoal das escolas e também dos pais. Os pais precisam exercer a sua responsabilidade como pais na transmissão dos seus valores, de novo, de afeto, de respeito, de conversa, de estar com aquele adolescente. É isso que nós chamamos a troca humana verdadeira. Não é inteligência artificial, é inteligência natural, a humana. Me diga uma coisa, professora Evelyn. E como limitar, digamos, tem a limitação na escola, que talvez seja mais fácil. Olha, o celular não pode, deixa o celular aqui. Em casa. Então, tendo regras, limites, regras básicas, eu vou falar sobre isso um pouquinho depois. Sim. Vamos voltar ali. A regra básica, tempo de telas. 2, conteúdos de telas. Nós vamos falar sobre isso. 3, né? Alternativas às telas. A criança ou adolescente precisa ter alternativas, momentos, não só momentos de reflexão, momentos, vamos lá, voltar àquele slide, de exercícios, atividades esportivas, ao ar livre, por exemplo, né? Então, ter alternativas, inclusive com a família. Se não quiser fazer um esporte, um exercício, ou fazer uma alternativa cultural, ouvir uma música, ou fazer um teatro, ou ir junto lá com a família, fazer um pão, uma pizza, cozinhar. Enfim, ter momentos agradáveis e prazerosos com a família. E para isso, a premissa é os pais desconectarem também. E, quer dizer, o exemplo é muito importante numa situação como essa, né? A referência é o pai e a mãe. Exatamente. Porquanto, se o indivíduo, se a criança ou o adolescente consome muitas horas em frente a uma tela, o que vai acontecer em termos de... a tela é uma imagem bidimensional. E isso aí tem alguma importância, digamos, nas manifestações, de ver o mundo em duas dimensões é uma coisa, na verdade vai ter convivendo com o mundo em três dimensões. O senhor falou uma palavra certíssima. A imagem que essa criança vê é bidimensional. Então, vamos lá. Eu não gosto de falar os nomes, mas vamos lá. Galinha Pintadinha. Uma coisa é o desenho animado, a Galinha Pintadinha, que vendeu milhões, né? Vendeu produtos, inclusive. Mas bidimensional, aquele desenho da galinha pintadinha azul, né? Mas a criança já viu a galinha verdadeira num cercadinho, ou já deu milho para aquela galinha, ou o gatinho, aquele gatinho que ela vê ali no desenho animado, aquele gatinho que ela pula de repente no colo dela e ela alisa, né? Aquele gatinho. Ela tem a percepção tridimensional, né? Não só da relação que ela tem com aquele gatinho que vai miar, a cor do pelo do gatinho,
o calor do gatinho, ou o gatinho reagir a essa criança soltando um miau, ou esticando o corpinho ao carinho dessa criança. Então, é aí que nós estamos falando, olha só a diferença, né? A percepção dessa criança no mundo real ou no mundo das telas. Isso tem alguma influência, né? Do mesmo modo, como me deixa preocupado, o tempo de consumo frente a uma tela, né? Significa dizer que ele está parado. Ao estar parado, quer dizer, não tem exercício. Se não tem exercício, tem alguma influência, por exemplo, na mobilidade articular, tem alguma influência, digamos, na atividade muscular, que no caso não vai existir, e certamente no aumento de peso, ou seja, obesidade. É essa a sequência? A sequência é, primeiro, o sedentarismo, né? Isso. Fica muito sentado. E para a criança, de novo, problema de postura. A criança precisa alongar, precisa fazer exercícios de postura. O adulto também, a partir de 40 anos, diminui. Então, mas a criança principalmente. Então, nós estamos falando de sedentarismo causando os problemas não só de sobrepeso e obesidade, ou ao contrário, transtornos da alimentação, anorexia, bulimia, muitos adolescentes não sabendo o que comer e não sabendo balancear exercícios com uma boa alimentação e o sono. Voltamos àquele slide anterior. Eu vou voltar só aqui um instantinho para vocês não me falarem, doutora Hélio, você está falando só dos prejuízos. Não, vamos lá, falar dos efeitos positivos também. A internet trouxe muita informação. É importante lembrar que nós não estamos falando aqui de fake news, não é desinformação, não é mentiras. Esse é um risco. Nós estamos falando de conteúdos positivos. E por isso, uma outra recomendação, sempre procurar redes confiáveis. Por exemplo, o Canal Médico, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Pediatria, por exemplo, a Academia de Medicina do Rio de Janeiro. Então, é importante saber de onde vem aquela informação. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente, eu vou falar aqui, blogueiras, influenciadores, falando, desculpe a palavra, muita bobagem, muita besteira, né? Falando bem e jogando lá na internet. Então, é prestar atenção a todo tipo de informação. Existem efeitos positivos. A internet propicia o que nós chamamos de comportamentos pró-sociais. Então, trabalhos de rede. Nós sabemos, por exemplo, crianças com doenças raras, muitos grupos de pais, por exemplo, de crianças com problemas de diabetes. Então, eles se comunicam em rede. São efeitos positivos. Também persistência na realização de tarefas. As crianças têm uma tarefa e terminam, consultam outras fontes, mas terminam a tarefa. O que nós chamamos cooperação, o trabalho de equipe e a empatia. Tudo isso são efeitos positivos, mas também existem os efeitos negativos. Então, e é sobre isso que eu gostaria de chamar a atenção. Primeiro, saber que a internet, esse mundo do outro lado das telas, tem o que nós chamamos a internet da superfície, né? Que é o World Wide Web, mas tem a Deep Web, que é a internet mais escura, mais... eu diria mais prejudicial, mais danosa, né? Então, a Deep Web, a Dark Web,
onde trafegam muitos conteúdos de drogas, armamento, violência, pedofilia. Então é prestar atenção, porque hoje em dia os próprios adolescentes vão rapidamente de uma para outra. A diminuição da atenção, da concentração, da memória, a diminuição do foco. Adolescentes que não conseguem focar, como nós falamos. Eles estão o tempo todo no que chamamos tecnostress, né? É dispersão, distração. Eles estão, às vezes, jogando um videogame, ouvindo uma música, vendo uma televisão, e o pai ou a mãe chamam, vem jantar. Impossível, né? Então, existe o que nós chamamos a diminuição da comunicação, o isolamento. O isolamento é, inclusive, agora descrito na literatura médica, científica, como síndrome de Hikikomori, um japonês que estudou o comportamento de 20 anos de adolescentes que ficavam nas telas. Eles vão se isolando, aquilo que o senhor falou. Ficam no quarto, adultos também, né? Então vão ficando no quarto e o mundo é o mundo das telas. Vão se isolando do ambiente real, humano. O que nós chamamos o cancelamento, a exclusão digital. Então você faz parte de um grupo numa rede digital e de repente alguém te cancela, alguém te bloqueia, né? Então, e adolescentes sofrem muito com isso. Isso é uma das causas, inclusive, do que nós chamamos do cyberbullying, né? Então, o que nós chamávamos não só da zoação, mas agora zoação via internet. A perda de noção do tempo, aquilo que eu falei, né? Então, você está num efeito dopaminérgico e esquece o tempo real, o tempo cronológico. A tela já é feita de tal maneira, qualquer um que vê um YouTube, um filme, ele termina um filme, ou ele termina um jogo e já aparece um outro jogo, né? Ele não consegue nem desconectar, porque já aparece uma nova imagem. Então, ele vai perdendo a noção, né? Aquilo que eu falei, o pai chama para jantar, já antigamente, né? Já vou, mas agora já vou e se perde totalmente no tempo. E se perde também no tempo de dormir. Isso, né? Naturalmente, como ele passa mais tempo e vai passando meia-noite, 1 hora, vai dormir o quê? 4 da manhã? Ele vira à noite. Então, eu tenho uma adolescente que vira à noite. Ela não sabe o que é dormir. Ela dorme, ela cai de exaustão, né? Vai até as 3, 4 horas da manhã. E aí eu vou falar, porque ainda tem um outro neurohormônio, nós chamamos a leptina, né? E essa adolescente é sedentária, fica lá e está obesa e não sabe por quê. Porque já, então, você vê como é um ciclo, né? Transtorno de sono, por onde começa, os neurotransmissores, a falta do exercício, o sedentarismo e a dependência digital. Como tudo é influenciado, né, pelo comportamento, pelas telas. E o pior, o consumo, né? Porque nós temos que lembrar que por que isso está acontecendo? São grandes empresas lucrativas e que estão ganhando, eu nem falo mais milhões, bilhões, né? Bilhões é um lucro astronômico que as empresas de entretenimento têm. Tanto é assim que mais um motivo para a pressão que existe no mundo todo para a regulação dessas grandes empresas, né? Eu falei o exemplo do chocolate, mas eu poderia falar um exemplo de um refrigerante que nós todos conhecemos, né? Que foi para o mundo porque, olha, a propaganda matava a sede,
E as pessoas esqueceram da importância de beber água, não é? Então, ou de um sanduíche, porque viam a fome que um adolescente, numa fase de crescimento, e abriu toda uma indústria, né? O fast food. Então, da mesma maneira, as grandes empresas de entretenimento investem muito, muito no que nós chamamos, infelizmente, né, no que nós chamamos, eu diria, uma psicologia perversa, porque ela, na verdade, é contra um crescimento saudável de uma criança e um adolescente. Por isso nós temos feito muito, eu chamo uma palavra simples, proteção social. Proteção social e digital, como está escrito no artigo 227 da nossa Constituição Federal, né? O bem-estar da criança, a prioridade absoluta da proteção social dessa criança e adolescente também nas telas. Isso, na verdade, é um movimento já internacional. Temos na Europa Five Rights, temos End Violence, temos vários grupos da sociedade em geral e da sociedade de pediatria a favor da regulação das redes. E me diga aqui uma coisa. Há quem pense diferente, né? Há quem pense diferente. Qual vai ser, digamos, a orientação no sentido de conter esse que pensa o contrário? Olha só, esse que pensa diferente joga em cima do que eles chamam a liberdade da expressão. Tudo bem. A liberdade da expressão quando não ultrapassa o respeito à pessoa. E o respeito à pessoa é a criança em desenvolvimento. Então, vamos lá, vamos falar mais. Redes de pornografia, redes de pedofilia, redes, inclusive, que incitam o suicídio de crianças. Você vai falar, não, Evelyn, então vou falar. Desafios perigosos. Existem influenciadores que dizem, e vou dar um exemplo, nem vou falar o nome, com milhões de seguidores, com vídeos que não são bloqueados, em que coloca um copo de liquidificador, joga uma cerveja, joga folhas de papel, inclusive, bate aquilo e bota, às vezes, corantes e falam para adolescentes beber. Nós não estamos nem falando dos selfies. Olha, pessoas que faziam fotos em locais perigosos para colocar, para se expor na rede. Aquela fotografia que a gente falava assim, ao passo do precipício. Então, nós estamos falando de fatalidades que ocorrem por causa do mundo digital. As pessoas não gostam de falar sobre isso, mas eu vou dar um outro dado importante aqui. Nós temos uma rede chamada, que hoje é o dia, inclusive o Dia da Internet Segura, dia 12 de fevereiro, a SaferNet. A SaferNet é uma rede que faz parte, inclusive, de uma rede mundial. E vou lhe dizer, um dos crimes mais denunciados são redes de pedofilia e de pornografia de criança e adolescente no mundo. Então, não é para dizer, não, muitas denúncias, muitas redes criminosas. E nós temos de novo que voltar à palavra proteção social
e digital de criança e adolescente. As drogas estão envolvidas nesse contexto? Muito bom o senhor ter lembrado. As drogas, sim. E quem é o charmoso, glamouroso? O vaping, o cigarro eletrônico, vendido como se fosse uma alternativa à nicotina, ao cigarro normal. E tão prejudicial e tão causador de problemas não só cancerígenos, mas problemas cardiovasculares. Eu tenho uma adolescente de 17 anos, com problemas de otite, amidalite, porque o vaping, o cigarro eletrônico, tem uma série de corantes, produtos químicos, né? Além da nicotina e além de gotas de cocaína, óleo de cocaína que é colocado para causar a dependência. Além de outras drogas, né? Que são vendidas com muita ou nenhuma fiscalização pela internet. Então, é importante, de novo, vou trazer a palavra mediação parental, responsabilização do pai ou da mãe, né? Para o que essa criança está vendo na internet. Pois é. Como se constitui uma causa de dano à saúde muito grande, não existe legislação que diga isso aqui não pode, está proibido. Não. Há recomendações, né? Espera aí, olha lá. Nós estamos justamente... Existe o projeto de lei 2628, passou aprovado pelo Senado, justamente sobre a proteção e a regulação das redes, principalmente para criança e adolescente. Um primeiro passo foi a Lei 15.100 da proibição no uso nas escolas, porque estavam causando dependência. Então, nós estamos num movimento, neste momento, para a regulação das redes. É importante, de novo, quando nós falamos de regulação, eu falo sempre, quatro atores fundamentais, não só governo, e nós estamos falando governo, Congresso brasileiro, Câmara e Senado, responsabilidade de governantes na proteção social de crimes que acontecem no uso da internet envolvendo crianças e adolescentes. Estamos falando das escolas, e já foi um passo, a educação de professores no uso correto da internet, o que nós chamamos educação midiática. A responsabilidade dos pais. Pai, mãe, precisa saber, sim, o que seu filho está fazendo. Eu não coloco uma criança nua na rua. A internet é um espaço público. Então, é importante saber, sim, quem está do outro lado das telas, com quem seu filho está conversando, com quem seu filho está jogando um videogame, por exemplo, né? Então, a responsabilidade dos pais e, logicamente, a responsabilidade da própria criança e adolescente. Nós estamos ensinando para a criança e adolescente. A criança e adolescente, eles são o que nós chamamos protagonistas do seu mundo. E nós temos feito muitas atividades com as próprias crianças e adolescentes. E tem mais. A própria criança e adolescente que fala para o pai e para a mãe, desconecta. Eu quero estar brincando com vocês. Eu quero estar fazendo um jogo na mesa, um jogo de futebol, jogando uma bola. Então, faz parte do que nós chamamos uma responsabilidade de todos para essa criança e adolescente. Se lembra? Eu falei, leva 20 anos uma criança e um adolescente. É uma geração. Nós não podemos fingir que uma criança é on e off, conecta e desconecta. Não é assim.
A criança precisa da atenção, da referência dos pais, do valor de toda uma sociedade. Então, vamos ver. O que fazer para prevenir esses riscos, então? Então, eu gostaria só de chamar uma atenção do que a classificação internacional das doenças da Organização Mundial de Saúde, ela já considera o que nós chamamos gaming disorder, né, que é o jogo excessivo prolongado, C651.0 online, e o que eu já mencionei, que é o QE22, que são os desafios perigosos e que podem ser fatais. Então, só queria chamar a atenção, porque já é um critério da Organização Mundial de Saúde. E eu quero, mais uma vez, fazer um resumo pela Sociedade Brasileira de Pediatria. São 4 tipos de que nós chamamos problemas. Não só a dependência em si, problemas de saúde mental, a irritabilidade, a ansiedade, depressão, o isolamento, né, transtornos da atenção, transtornos de sono, transtornos de fala e linguagem, transtornos corporais, e aí voltamos ao que já mencionamos, sedentarismo, sobrepeso, anorexia, a questão da violência, do bullying e do cyberbullying, os transtornos da imagem corporal, aquela adolescente que quer ser aquela celebridade que ela vê na internet. E nós falamos muito pouco, porque é tanta coisa para a gente falar, mas os riscos da sexualidade, não só pornografia, pedofilia, o que nós chamamos nudes, sexting, que são a troca de mensagens com conteúdos sexuais, que é criminalizado, né? Comportamentos de violência, risco de suicídio, e também os problemas que nós já mencionamos das drogas, do vaping, além dos transtornos visuais, o aumento da miopia, problemas auditivos, a perda pelo uso dos headphones e os transtornos posturais. Então, existe uma inter-relação importante dos problemas médicos. E aí você vai falar assim, lá em casa não acontece isso, né? Então, sempre existe um negacionismo. E as pessoas não percebem um problema até o problema acontecer. Então, a gente tem visto famílias com muitos problemas, crianças e adolescentes com sofrimento mental, né? Então, fatores de riscos na própria família, às vezes de médicos, que não tem tempo para estar com aquela criança, colegas nossos. E nós estamos falando coisas simples. De novo, desconecta, presta atenção no seu filho, né? E fatores que nós sabemos que são de risco em famílias disfuncionais, famílias com problemas quaisquer no Brasil, né? No Brasil nós estamos falando de 55 milhões de crianças e adolescentes de 0 a 19, em 5 regiões diferentes. Então, existe muita diversidade nas famílias. Então, é importante, de novo, voltando à responsabilidade das famílias. E eu gostaria de chamar a atenção, só antes de... As grandes companhias que nós falamos de entretenimento, existe muita regulação e muita pressão para que o que nós chamamos de fazer conteúdos de proteção para criança e adolescente, que nós chamamos by design. Quer dizer, que sejam já apropriados, né? Já do início, né? Qual é a mensagem
daquele conteúdo, daquele filme, daquele vídeo que é criança. Não puxar para o lado do medo, ou puxar para o lado da desinformação, do fake news. Ao contrário, né? Conteúdos com saúde, conteúdos seguros, conteúdos éticos, né? Então, essa é justamente eu vou deixar aqui, porque é o direito da criança por princípios do design. A Convenção dos Direitos da Criança já tem no comentário 25 a respeito da segurança, questões de saúde da criança e do adolescente no mundo digital. Então, isso aqui é importante. E aí sim, agora vamos falar sobre as recomendações. Perfeito. Nossas recomendações, então, para que isso possa fluir melhor. Então, a primeira recomendação, agora eu vou fazer a recomendação não da doutora Eve, vou falar da doutora Vovó Vevé, porque eu tenho 3 netos e já homenageio meus netos aqui nessa fala. A primeira recomendação para todas as famílias: desconectar. Desconecta, chega em casa, da mesma maneira que você tira o sapato para não chegar com uma sujeira no saçó do sapato, introduzir em casa, né? Ou lava a mão. Então, desconecta, deixa o celular fora da mesa do jantar. Tenha um momento agradável de comunicação com seus filhos durante o final de semana. Saia para passear numa atividade ao ar livre, saia para caminhar com seu filho, para conversar, não sei, num churrasco com os amigos, ou no final de semana num lugar bonito, enfim. É importante lembrar que a parte da saúde digital tem a ver com o crescimento e desenvolvimento dessas crianças durante 20 anos. E eu sempre falo, desconectar 1, 2 horas antes de dormir. De novo, se lembra? Eu falei da luz azul que bloqueia a melatonina, então transtornos de sono. Todos nós, né, temos que ter uma rotina de sono. A criança precisa ter uma rotina, ela precisa ter hábitos. Então, desconectar 1 hora, 2 horas antes de dormir, tomar um banho, relaxar, conversar. Era o tempo de ler um livrinho com aquela criança. Nem tanto pela história do livrinho, mas é a conexão humana de estar lendo, estar ouvindo, estar vendo a criança, ela está ouvindo, papai e mamãe, estou comigo naquele momento. Porque diminui o medo da noite. Toda criança tem medo da noite, né? Então a gente falava, coloca uma luzinha no quarto, não era? Mas não é um LED da tela, não é um videogame. Então nós estamos falando sobre isso na rede Esse Mundo Digital, que é a ética, segurança, saúde e educação de criança. A senhora tocou no assunto, desculpa, muito interessante. Como introduzir entre nossas crianças o hábito da leitura? Tem muita literatura infantil e infanto-juvenil, né? E como é que vamos fazer ela? Larga a tela e venha para cá. Olha só, toda criança gosta de passar a página, né? Ela tem aquele controle da página, ela gosta de apontar ali e ela sabe que aquele... tanto faz, aquela imagem do coelhinho, da borboleta, né? Vai estar ali quando ela virar aquela página. A criança aprende a ler, né? Então ela gosta dela ter a autonomia, o controle da leitura. Tudo isso é a mágica do livro, né? E nós não podemos perder esse momento de tanto prazer, né?
Lógico que um pai ou a mãe pode jogar um videogame com seu filho, né? Tem jogos, sei lá, de futebol, e podem trocar ali com seu filho, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. É um momento de prazer de estar com a sua criança naquele momento antes de dormir, né? Então, a leitura é fundamental. E nós estamos vendo isso tão importante, por exemplo, escolas na Finlândia, né, eles estão voltando ao livro escrito, né? Não é mais a questão de só ver a tela, de tirar fotografia daquele conteúdo da tela. A rapidez, a memória não é assim, construída, né? A memória precisa não só da atenção, da percepção, do foco, passando lá pelo sistema límbico, do emocional, o que tem aquele conteúdo, a repetição, e aí você grava na memória e fica para sempre, né? Então, Dr. Eric Kandel, prêmio Nobel, e que estudou as questões da memória, inclusive de crianças e adolescentes, e que já dizia, da importância do livro, né? Excelente. Excelente a vossa participação com esse tema. É um tema que tem interesse para todos. Temos aí, eu lhe falei que quando eu comuniquei a um grupo de colegas que a senhora iria falar sobre esse tema, vários delas já diziam, manda para mim esse vídeo. E nós vamos enviar, sim, porquanto ele é, digamos, um motivo de grandes preocupações, uma preocupação universal. Aliás, uma pergunta, como está essa questão na Europa, por exemplo? A Europa já despertou, né? Nós já temos muitos países com regulações para criança e adolescente. Então, Holanda, Dinamarca, Inglaterra. Essa pesquisa que eu falei, chamada TIC Kids Online Brasil, ela é, eu não diria um espelho, mas nem uma cópia, mas é modelada a partir de uma pesquisa chamada de Europa, Kids Online, conduzida pela Sônia Livingstone, começou com a Sônia Livingstone, interessante, pela Escola de Economia, em Londres, né? Porque ela já mostrava a influência econômica, né, do consumo das telas. Enfim, foi trabalhando essa pesquisa hoje em dia é desenvolvida na Europa, no Brasil e em alguns países da América Latina também. Todos já começando com a regulação. Para quem estiver interessado, recomendo não só a Convenção dos Direitos da Criança, no artigo Comentário Geral 25, sobre o uso das telas, mídia digital, mas a Five Rights, né, que trabalha as questões do mundo digital, e também o End Violence. Talvez a gente vá poder colocar numa legenda, eu colocar o site, End Violence, que é justamente contra a violência no mundo digital, e eu vou deixar também os links da Sociedade Brasileira de Pediatria e da SaferNet. Então, existe já um movimento, não só na Europa, mas também aqui no Brasil, e da Internacional de Pediatria, né, da International Pediatric Association, e também vou deixar um site importante de um colega, Dr. Michael Rich, do Children's Hospital de Harvard, e que ele tem o Digital Wellness Lab, e ele colabora conosco na produção de livros, inclusive de 2 livros que nós fizemos, e agora nós estamos, Esse Mundo Digital, e agora nós estamos traduzindo o livro do Dr. Michael Rich para o Brasil.
Eu gostaria de lembrar ainda e ressaltar o que nós chamamos do sharing. O que é o sharing? É o share parenting. Então, o pai, a mãe, a família, e às vezes educadores na escola, querem dividir aquela fotografia, né, aquela imagem da criança, do adolescente, numa cena na escola, fazendo alguma atividade. Temos que tomar muito cuidado, muita cautela mesmo. Porque, primeiro, a fotografia não pode ser numa rede pública. Uma fotografia de uma imagem de uma criança, em 48 horas, ela já rodou o mundo todo. E ela é usada nas redes de pornografia e pedofilia. Segundo, não pode ter identificação nenhuma, né? Tem escolas que colocam o nome da escola, o aluno. Prestar muita atenção, não pode ser colocado esse tipo de fotografias, ou imagens, ou vídeos, né, com qualquer identidade. E sempre saber quem é aquela rede que você está compartilhando. Cuidado com regras de segurança, né? Uma rede pública, ou com quem você está dividindo aquela imagem. Então, de novo, não só tempo, não só conteúdo, não só compartilhamento, mas saber as regras de segurança e privacidade, né? Então é importante enfatizar tudo isso, ainda mais que hoje é o dia da internet segura. Excelente, professora Evelyn. Excelente, profunda assim, a forma como a senhora colocou esse assunto e de forma assim tão didática, tão clara. As suas considerações finais. As minhas considerações finais é um primeiro que nós chamamos do ampulheta do tempo. Né? O tempo é muito importante, o tempo de crescimento de qualquer criança é muito importante. Não perca tempo do crescimento da criança aí, né? Esteja com seu filho, sua filha, o seu aluno, né? Momentos importantes, né? Só chamando a atenção de novo dos riscos digitais, né? Não só dos crimes, da fake news, desinformação, do cortisol, da ruptura, da dor. Esse aqui é todo um projeto que eu trabalhei a questão do abuso sexual que acontece, sim, com crianças no mundo digital. O que nós queremos? Nós queremos isso aqui, se eu puder terminar num slide. Nós queremos muita paz, muita saúde, muita confiança, redes de confiança, redes de afeto com a criança, de atenção, que traga a palavra que nós chamamos cuidado. Cuidado, essa criança precisa cuidado, atenção, saúde, para ela crescer bem, né? E a saúde não é só da criança. A saúde é todo um contexto social, o que nós chamamos os determinantes sociais da saúde da doença, né? Os objetivos do milênio. Então, a saúde da criança, ela está não só no meio da família, no meio da escola, no meio social, mas nos meios de comunicação. Então, agradecer o Canal Médico essa oportunidade de estarmos compartilhando esses saberes e querendo cada vez mais, né, uma paz, uma saúde, uma cultura digital que possa realmente trazer o crescimento e o desenvolvimento saudável de uma, nem diria futura geração, mas de nossos filhos e nossos netos. Recado da vovó Bevé. Agradeço. Muito bom, professora Evelyn. Encantado com a sua exposição. Eu quero dizer a todos que estão assistindo
E professora Evelyn faz parte de um grupo da Academia de Medicina do Rio de Janeiro, que é permeado de mentes brilhantes. Ela é um exemplo disso. Mostrou profundo conhecimento sobre esse tema. Eu sempre aprendo muito com todos vocês. E certamente vocês que estão nos assistindo, passem essa informação à frente. Curtam esse programa. E não deixem de informar aos colegas, amigos. Esse tema tem interesse em várias áreas. A enfermagem pode participar, as mães de família podem participar. Eu acho que talvez seja a principal responsável, né? As principais responsáveis pela criação é o casal. Mas eu creio que a mãe está mais próxima dos filhos do que os pais masculinos, né? E creio que isso aí, certamente, muita informação pode ser aproveitada no sentido de aperfeiçoar os conhecimentos e as ações sobre os seus filhos. Tenham todos, assim, uma boa noite e vamos, então, aproveitar todas as informações contidas nessa aula. Boa noite a todos. Muito obrigado, professor.